que a gente teve de semana passada. E agora eu vou falar sobre os recursos minerais. Como vocês podem ver aí, ó, eu trouxe uma foto lá da pré-história e o que os caras estavam fazendo com essa pedra aqui. Se vocês lembrarem lá de história, vocês vão lembrar que eles utilizavam as rochas, as pedras, os minérios, para poder lapidar ferramentas que seriam utilizadas. Aqui eu trouxe pontas de lança, que seria estilo uma facazinha. Então, essa história aí da utilização dos recursos minerais da natureza já vem sendo, ó, tem muito tempo. Então, olha só, dá uma olhadinha aí. O que são rochas? São formadas pela união natural de minerais. Então, quando tem minerais da natureza que se unem, formam uma rocha. Quando esse mineral tem importância econômica, ou seja, quando ele vale uma grana, ele vale um dinheiro, a rocha passa a ser chamada de minério, ok? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó, de minérios de ferro. Tem a hematita e a pirita. Olha que bonita essas duas imagens, né? São dois minérios de ferro, são feitos, tem composição de ferro aqui no meio. E aí eles valem graninha. Pessoal, é o seguinte, ó, uma coisa muito interessante para vocês saberem, é o seguinte, para você poder dar uma olhadinha aqui, ó, esses minérios de ferro, eles não estão puros, tá vendo que eles estão misturados aqui? Então, para poder fazer a separação desses minérios de ferro e transformar ele num mineral único, eu preciso fazer a fusão deles, ou seja, eu preciso pegar isso aqui, que está no estado sólido, e transformar nisso aqui no estado líquido. Para isso, eu preciso colocar numa temperatura de pelo menos 1538 graus Celsius, é coisa pra caramba. Se vocês pensarem, a água evapora a 100 graus. A gente está falando de 1500. Olha a diferença aí, pessoal. E é o seguinte, o que eles fazem? Eles levam lá os minérios de ferro até essa estrutura aqui, que é um forno gigante. Essa estrutura vai carregar uma esteirinha, vai carregar o minério até cá em cima, onde eles são lançados. Isso aqui, pessoal, está numa temperatura absurda de grande, ó, 500 graus, 1200, 1600. Quando o minério de ferro chega aqui, ó, você tem a saída do ferro puro pelo lado de cá e você tem a saída da escória. O que é a escória? A escória é aquilo que a gente não vai usar, que não vai gerar dinheiro. Então, tudo que for ruim vai sair aqui e aqui no final vai sair o ferro, ok? E aí, olha só como é que eu faço a pedra preciosa. Geralmente a gente encontra ela na natureza de forma bruta. Olha aqui, ó, diamante bruto. Aí esse diamante bruto, ele passa por um processo chamado lapidação. E aí ele se transforma nessa pedra preciosa aqui que vale milhões, dependendo do tamanho dele. Olha só, vocês sabiam que demora milhares de anos para um diamante ser formado e que as pessoas conseguem fazer hoje diamante artificial, mas eles não valem tanto quanto um diamante natural que é encontrado na natureza, né? E é o seguinte, pessoal, quando eu falo de rochas, eu tenho três grandes classificações para elas. Tenho as rochas do tipo magmática, a rocha do tipo sedimentar e a rocha do tipo metamórfica. A gente vai ver uma por uma, ok? Então vamos lá. O que são rochas magmáticas? Elas resultam da solidificação do magma ou da lava. Lembrando que magma é quando está dentro da crosta terrestre e lava é quando está do lado de fora. E aí eu tenho dois tipos de rochas magmáticas, as rochas intrusivas e rochas extrusivas. Vamos ver o que significa isso. As rochas intrusivas, vamos começar pela primeira, intrusivas, ocorre a solidificação no magma, sem alcançar a crosta. Então, vamos dizer assim, dentro da Terra, eu tenho a solidificação desse magma. E aí eu formo um tipo de rocha chamado intrusiva. Quando essa solidificação faz na superfície da crosta terrestre, ou seja, do lado de fora, que aí já é lava, eu tenho extrusiva. Lembrando que é extrusiva de externo, ok? E aí, olha só exemplos de rochas magmáticas intrusivas. Nós temos o granito, provavelmente vocês já viram aí na pia da bancada. E temos o basalto, que vocês podem não saber, mas o basalto é utilizado nas calçadas. Então, esses pretinhos aqui, ó, que fazem essas voltinhas aqui, é feito de basalto, uma rocha magmática intrusiva. Opa! Eu tenho aqui, ó, um exemplo de rocha magmática extrusiva, é chamada pedra pome. O pessoal usa muito para poder limpar, quando tá tomando banho, passar no pé para poder tirar a camada de células mortas, essas pelinhas, né? Então esse aqui é do tipo extrusiva. Repara que ela tem vários buraquinhos, né? Parece que entrou algum tipo de ar aí. Mas vamos lá. Rochas sedimentares se originam da disposição de sedimentos, ou seja, fragmentos de rochas mais antigas ou outros materiais depositados sobre a água. Então, olha só, a rocha sedimentar, vou pegar um exemplo aqui. Vou dar o exemplo do arenito para poder ficar mais fácil.
O arenito é feito de areia, quartzo e mais outras substâncias. Parece o seguinte, que foi colocando, foi se depositando uma em cima da outra. Então, à medida que foi passando o tempo, o material foi se depositando. Você vê que tem linhas de colorações diferentes, porque são materiais diferentes que foram depositados ao longo do tempo aqui. Aí, olha só, é utilizado aqui, ó, naqueles murinhos que a gente vê na rua. Outro exemplo aqui, ó, de rocha de um arenito, que é uma rocha sedimentar. Então, você pode identificar uma rocha sedimentar se você olhar para o corpo dela e você vê como se fossem linhas, né, de materiais que foram se depositando ao longo do tempo. Outro exemplo aqui, ó, são rochas compostas por carbonato de cálcio. E aí tem o exemplo do calcário. O calcário é interessante porque quando você tem uma caverna, por exemplo, a água penetra pelo solo e à medida que ele entra na caverna, ele pode causar a formação de estalactites, que é quando fica no teto, ou estalagmite, que é quando cai no chão. O que seria isso? A água está penetrando aqui, ó, pelo teto da caverna, só que está carregando junto com ela carbonato de cálcio. Ok? Ela consegue dissolver esse carbonato de cálcio. E aí, o que acontece? À medida que ela vai pingando, ela vai formando essas estruturas aqui, ó. Você vê que elas não têm, obviamente, tem a de gelo, mas no exemplo daqui da imagem, eu tô falando de estalagmites e estalactites feitas de carbonato de cálcio, tá vendo? E aqui, ó, se vocês repararem, é como se fosse um ponto onde a água fica pingando, pingando, pingando. Só que ela não pinga sozinha. Ela pinga carregando junto com ela outra substância, que nesse caso é o carbonato de cálcio. Por isso que ela vai formando essa estrutura aqui, ó, essa torrezinha aqui. É como se durante milhares de anos pingasse e fosse acumulando, até formar essas torres gigantescas aqui. Olha outro exemplo aqui, ó, o argilito. São rochas formadas por argila, ó. Dá uma olhadinha aqui como é que tem linhas brancas que vão passando aqui pela rocha, ok? E aí, uma coisa muito importante, muito importante vocês saberem é o seguinte: a relação que existe entre as rochas sedimentares e os fósseis. Lembrando o que são fósseis? São estruturas encontradas de seres vivos que viveram há milhares de anos aqui na nossa Terra. Então, olha só, com a formação dessas rochas, como essa formação ocorre por acúmulo de sedimentos, seja areia, argila ou outros tipos de substâncias, os organismos vão sendo soterrados aos poucos. Então imagina, tinha uma estrutura aqui, aí o dinossauro, né? Vamos supor que deve ser de um dinossauro. Ele morreu. E aí, ao invés de ocorrer a decomposição, foram ocorrendo soterramento, ou seja, a areia, a argila foi se depositando aqui ao redor desse esqueleto. E obviamente que no solo existem micro-organismos que foram decompondo a matéria orgânica, mas foram preservando a estrutura dos ossos. E aí foram se depositando, outro tipo de material se depositou aqui em cima e por aí vai. Então, olha só existem fósseis nas rochas sedimentares, porque elas não alteram a composição, elas apenas se depositam. Então, olha só, são importantes instrumentos para conhecer e entender a evolução das espécies. Por quê? Porque ele preserva a estrutura. Então, um ser vivo que viveu há milhares de anos, centenas de anos, a gente consegue identificar a estrutura corporal dele, a estrutura óssea dele, porque esses ossos ficam conservados, ok? E aí a gente vai para a última e não menos importante, rochas metamórficas. É o seguinte, são aquelas que se originam da transformação ou metamorfose, por isso que eles recebem esse nome de metamórficas, das rochas magmáticas ou sedimentares. Então, olha só, eu pego uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar e causo uma transformação nelas. Geralmente, essas transformações são causadas por altas pressões ou elevadas temperaturas. E depois que eles passam por esse processo, eles se transformam em rochas chamadas rochas metamórficas. Muda um pouco a composição dessas rochas. Então, olha um exemplo aqui clássico, que é o mármore. Ele vai se originar a partir do calcário e a partir de elevadas temperaturas e pressões moderadas. O pessoal usava muito mármore para poder fazer estátuas. Olha o exemplo aqui, ó, o David, do Michelangelo, que foi feito em 1504. O cara usou mármore para poder esculpir essa estátua aqui com o rosto do Davi. Outro exemplo também é a ardósia. Provavelmente vocês já viram esse piso aqui em algum momento. É a rocha que se origina a partir do argilito. Lembrando que o argilito é feito lá de argila. Então sofre algum tipo de transformação o argilito e se transforma nesse tipo de rocha aqui, ó, pessoal. E aí, acabei de falar um pouquinho de rocha, mas uma coisa muito importante, como é que ocorre a formação do solo? Porque o solo, na verdade, é a partir de uma rocha. Então vamos ver algumas coisas aqui, porque nas próximas aulas a gente vai dar continuidade na ideia de solo. Olha só,
Solo é a camada superficial da crosta terrestre. É formado por fragmentos de rochas que sofreram intemperismo e restos de matéria orgânica. Meu Deus, Tayane, o que é esse nome difícil aqui, ó? Intemperismo. Vamos ver o que é? Olha só, intemperismo é um conjunto de processos mecânicos, químicos ou físicos que ocasionam no desgaste e na decomposição das rochas. Parece que eu falei grego, mas eu não falei não. Então, olha só, eu tenho uma rocha e ela vai sofrer intemperismo e vai formar o solo. Mas o que, afinal de contas, é esse intemperismo? É eu ter a ação da água, da temperatura e de outros seres vivos. Então, vamos supor aqui, por exemplo, ó, águas da chuva, elas vão caindo nessas rochas e nessas fissuras, nessas juntas aqui, nesses quebradinhos aqui, elas vão se acumulando. E elas, dependendo da temperatura, elas podem congelar. E lembrando que a água, quando congela, ela aumenta de tamanho e aí ela acaba aumentando o tamanho dessas fissuras. Olha, ela começa crescendo. Olha o tamanho dessa abertura aqui para o tamanho dessa abertura aqui. Então, causa uma modificação na rocha. Olha só o que acontece com o que pode acontecer com a rocha. Ela pode se quebrar, se partir. E aí, olha só a variação de temperatura. Fazem a contração, ou seja, faz eles diminuírem de tamanho, ou a dilatação, aumentar de tamanho, causando outros tipos de rachaduras. Por causa da variação de temperatura, pode acontecer a rachadura, criar esse buraquinho aqui, e aí depois cair água lá dentro, ok? Então é um conjunto de atividades. E outras coisas também que pode acontecer é a atuação dos seres vivos, que são os vegetais, que podem auxiliar na degradação das rochas. Eles podem crescer aqui, ó, e aí como vocês podem ver, a raiz da planta, ela vai se infiltrando aqui na rocha, causando rachaduras também. Então vai partindo a rocha em pequenos pedaços. Ok? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade na formação do solo, ok, pessoal? E vamos ver todos os tipos de solo e como que nós, seres humanos, atuamos no solo, fazendo irrigação, aração e todas essas atividades que a gente utiliza, ok?